Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Toque Toque. Eu sou Elis Freire, estudante de jornalismo e interessada pelo assunto do transtorno psicológico do toque, né? E eu resolvi começar esse podcast para falar um pouco sobre a minha vivência com esse transtorno, sobre as minhas percepções, todos esses estereótipos. Eu achei que era necessário criar um podcast onde a gente pudesse falar abertamente sobre o toque e desconstruir um pouco a ideia que as pessoas têm dele, né? Eu espero que vocês gostem de me escutar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele é e entender por que não é só mania, não é só gente que é organizado, tem tique, não é só uma personalidade, é um transtorno, inclusive considerado um transtorno psiquiátrico mesmo. Então, o toque é um transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de obsessões e compulsões. Inclusive, existem tipos de toque com apenas obsessões, mas a principal característica é isso, esse ciclo de obsessões e compulsões. As obsessões são pensamentos intrusivos, ou seja, que surgem sem a gente querer, mas no toque, na pessoa que sofre com toque, esse pensamento ele se torna constante, repetitivo, porque ele geralmente é desagradável, causa muita ansiedade. Então o ciclo do toque ele se dá nisso, nesses pensamentos que se tornam obsessivos, de tanto que eles se repetem, tanto que eles são constantes, e geram ansiedade, um medo enorme, uma angústia mesmo, assim, que pode comprometer completamente a qualidade de vida da pessoa, a pessoa passar a viver dentro dessas obsessões. E, enfim, quem os tem não quer ter, e não concorda com o conteúdo deles, pode ser tanto pensamento quanto imagens mentais, impulsos de violência, imagens ruins, ou existem vários tipos, né? Os mais comuns são aqueles do medo da contaminação, medo de acontecer algo ruim com seu pai, com sua mãe. A assimetria, a coisa com assimetria com a organização, é só a parte externa, assim, do toque. Por dentro tem todo um desejo de reprimir essa ansiedade desses pensamentos, né? Às vezes a pessoa liga a coisa da simetria com evitar que algo ruim aconteça. Então, enfim, é essa coisa que já foi chamada muito de neurose obsessiva, a pessoa que acaba ficando tão presa a esses pensamentos que ela vive numa outra realidade, assim, acaba tendo crenças que, mesmo que ela perceba que não faz sentido, ela precisa realizar aquela coisa, eu preciso alinhar os lápis, senão vai acontecer isso. Mesmo ela sabe o que não faz sentido, ela não consegue se livrar. Então é um transtorno muito degradante mesmo. Existem vários tipos de toques. Medo de contaminação, toque de checagem, checar se a porta abriu ou não abriu. Essa é só a ponta do iceberg, né? Isso pode gerar muito mais coisa e pode estar ligado justamente a um pensamento de que se eu não fechar a porta, alguém vai invadir a minha casa. Eu preciso checar, até ter certeza. O toque ele é a doença da dúvida. É a doença de quem não consegue ter dúvida, na verdade. Porque a pessoa tem que achar a verdade, tem que ficar confrontando aqueles pensamentos pra conseguir aliviar a ansiedade. Falar, não, agora a porta fechou, mas e se eu olhar de novo? E se eu olhar de novo, de novo, de novo? E aí fica presa num ciclo. Voltei, gente. Eu tive uma crise aqui de tosse do nada. Mas tô viva. Sim, eu tava falando sobre esse ciclo de obsessões, compulsões ou obsessões somente, toque puro, né? Que seria o toque só do pensamento. Ou então o toque de obsessões e compulsões mentais, compulsões de ficar contando para tentar se livrar daquela imagem mental, daquele pensamento, de pensar alguma coisa específica que vai fazer você parar de pensar outra coisa. Então você se torna só cabeça, só consciente, fica preso na sua própria cabeça, nesse algo que vem de fora e te traz uma ansiedade enorme. Então o toque ele acaba sendo uma das principais causas de inabilitação para o trabalho e também uma das doenças de transtornos psiquiátricos com as maiores taxas de suicídio.
Enfim, mais de 10% das pessoas que sofrem TOC acabam cometendo suicídio. E é uma taxa, assim, enorme, né? E o que a gente pode pensar sobre isso? Que o TOC, ele é tanto essa doença de querer ter certeza sobre tudo, como a doença da frustração. A frustração de tentar se livrar desses pensamentos que se repetem, e não conseguir, né? Porque quando você tenta não pensar, você já pensa. A coisa do elefante rosa. Não pense no elefante rosa, você já pensou, né? Enfim. Mas é isso, né? Eu quero nesse podcast trazer um pouco da minha experiência mínima que eu já tenho, assim, como estudante de jornalismo, na questão de coletar informações, trazer informação de qualidade, notícias sobre TOC, artigos que eu possa ler e mostrar pra vocês, falar um pouco. Mas principalmente como Elis mesmo, assim, como as minhas vivências, como que eu posso acrescentar como apoio, como um exemplo, assim, né? No sentido até negativo, mas que é algo que as pessoas possam ouvir, se identificar, poder conhecer melhor, né, como que funciona isso, poder se compreender para quem já tem um diagnóstico, ou enfim, né? Eu não sou nenhuma especialista na área, mas sou uma pessoa que estou aberta para troca de conhecimento, para escutar, e que a gente possa aí se apoiar e se entender, mas não substitui nenhum tipo de terapia. Não sou nenhuma profissional da área e nem pretendo, né? No máximo, isso vai ser uma terapia mais pra mim mesma, de botar pra fora, de me comunicar, de falar sobre essa vivência. E, enfim, no próximo episódio eu vou contar um pouco sobre a minha história, sobre o meu TOC, sobre como ele funciona, e eu pretendo trazer entrevistas nos próximos episódios. E aí é isso. Espero o retorno de vocês. Obrigada por hoje. Esse foi o Toque Toque.